Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. A gente vai falar agora sobre as eleições na Alemanha e o que esse resultado pode significar para a diplomacia brasileira. O Partido Social Democrata, SPD, foi o que teve maior número de votos, com 25,7% do total. A União Cristã Democrata, CDU, partido de Angela Merkel, ficou em segundo lugar, com 24,1%. Portanto, uma eleição apertada, com uma diferença de 1,6 ponto percentual entre os primeiros colocados. A gente vai falar sobre esse assunto com o Jorge Romano, que é professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e pesquisador do Observatório da Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil. Olá, Romano, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Mano, bom, com essa eleição aí apertada, né, sem um partido conquistar a maioria no parlamento alemão, quais são as perspectivas, né, para a formação de uma coalizão de governo, tendo à frente aí o Olaf Scholz, né, que é líder do SPD, atual ministro da Economia, vice-chanceler alemão. Os outros partidos com maior número de votos são Partido Verde, Partido Liberal. Como é que deverão ser as negociações, na sua opinião, Romano? Bom, primeiro, a grande surpresa nessa eleição não é tanto que não há um partido que ganhou a maioria dos votos, porque isso já estava muito claro já há algum tempo que a realidade é essa, que precisa fazer coalizões, é um sistema parlamentar. A grande surpresa é que o Partido Democracia Cristã, que governou a Alemanha por muito tempo, a Merkel ficou 16 anos, antes, na década de 90, o Kohl, também do Partido da Democracia Cristã, também governou por 16 anos, as pessoas se lembram de Konrad Adenauer, governou por 14 anos. Então, assim, o pós-guerra da Alemanha, a democracia cristã, centro-direita, sempre teve um papel de destaque chegou a quase 50% dos votos. Bom, a grande surpresa aqui é que tem uma queda muito grande, de 9%, caíram 9% e é o menor nível que eles atingiram na sua história. Essa é uma grande surpresa. Outra grande surpresa é que quem ganhou com isso não é exatamente o Partido Verde, embora também ganhou, né? Mas estava previsto que ia ganhar muito e talvez ser o primeiro partido, pelo menos o segundo partido. Essa seria uma enorme reviravolta. Mas em 4 meses, nos últimos 4 meses, por atrapalhadas, etc., o Partido Verde ganhou, mas muito menos do que se imaginava. E, do nada, o Partido Socialista, que estava assim, já com números muito pequenos, perdeu uma eleição depois da outra, ia perder de novo nas suas expectativas, nas pesquisas até alguns meses atrás, ia perder mais 5%, e aconteceu o contrário, ganhou 5%. Ou seja, na reta final, o Partido Socialista fez toda uma reviravolta, e ganhou 10% a mais, e com isso se tornou, surpreendentemente, de novo, o maior partido, embora, como você falou, com números muito pequenos, 26% para a história da política da Alemanha. Também o Partido Socialista tinha, quando Schröder se elegeu, lá em 98, ganhou com 41% dos votos. Então, a realidade é que muito mais partidos agora representados, e isso dificulta muito. Por que dificulta muito? Porque tem, como você falou, os verdes agora são a terceira força política, com em torno de, acho que 15% por aí, e eles não têm dificuldade de governar com a SPD, com o Partido Socialista, Social-Democratas, porque tem uma pauta ecológica que dá para, e também o próprio Partido Socialista incorporou, como aliás também vários outros incorporaram essa agenda ambiental. Na política externa há um pouco uma diferença, mas ambos são pró-europeus. Então, o problema é que os dois juntos também não é maioria. É aí que está o problema. Havia uma possibilidade teórica que talvez o partido chamado à esquerda, é um partido que surge do racha da esquerda, da SPD, e que poderia se juntar, só que perdeu muito voto,
foi de uns 10 para uns 4,9%, e com isso nem daria maioria, mesmo querendo. Então, não existe a possibilidade de um governo realmente de esquerda, que seria socialistas, esquerda radical e verdes. Não existe. Aí sobra uma coisa muito difícil, que é socialistas, verdes e o Partido Liberal, que é o quarto partido. Só que o Partido Liberal é liberal mesmo. É o único partido na Alemanha que ainda insiste na pauta que a gente bem conhece no Brasil, de desregulamentação, gasto público, teto do gasto, enfim, o pacote todo. Claro, dentro do contexto da Alemanha, sem a selvageria que a gente vê aqui, porque tem sindicatos fortes, porque tem legislação, etc. Mas é muito diferente que a pauta que o Partido Socialista e os Verdes querem, que significa uma maior presença do Estado para garantir a modernização, digitalização, a transição para uma economia de baixo carbono, e, sobretudo, um legado dos últimos anos. A Alemanha se cresceu muito, a Alemanha é uma potência econômica, quarto maior país do mundo, sozinho representa 25% de toda a União Europeia, imagina, terceira maior exportador do mundo, primeiro país em superávit na conta corrente do mundo, ou seja, mas nos últimos anos começou a aumentar também a desigualdade, como todos enfim, efeito das políticas de flexibilização, precarização da mão de obra que teve lá também. E contra isso surge, como também em outros lugares do mundo, uma força contrária, que é menos especulação imobiliária, por exemplo, que quer mais distribuição social, e essa pauta é a pauta dos socialistas, e os verdes concordam com isso, mas o Partido Liberal não concorda. Então será é muito difícil, mas a alternativa é pior ainda. Então os socialistas e os verdes vão chegar a algum acordo. Mas dá um poder excessivo aos liberais, que eles sabem mas também aos verdes, porque qual a alternativa? Se os socialistas não conseguem montar esse governo, aí a democracia cristã pode tentar, porque a democracia cristã, junto com os verdes liberais, também é uma maioria. E os liberais se sentem mais à vontade, só que aí são os verdes que não vão se sentir à vontade. Então, é um pouco curioso que o terceiro e quarto partido, os liberais e os verdes, eles agora vão conversar entre eles, porque se eles chegam a uma plataforma mínima de entendimento, eles podem negociar juntos, primeiro com os socialistas e depois com a democracia cristã. Os verdes deixaram muito claro que a preferência dele é um governo liderado pelos socialistas, inclusive, Marilu, porque as pesquisas de opinião mostram que 50% da população na Alemanha quer um governo liderado pelos socialistas. É curioso, eles pegaram só 25% dos votos, só que a metade quer não. Agora chega, depois de 16 anos de Merkel, embora Merkel saiu com 80% da aprovação. Olha só, 80% da aprovação, a partir dela cai 9%. É complicado. Curioso, muito curioso. Agora, eu vou voltar lá naquela observação que você fez em relação ao SPD, né? Que, na realidade, o Scholz estava em terceiro lugar, né? Então, o que te chamou bastante atenção é exatamente isso, acabou chegando em primeiro. Quais são os fatores, na sua opinião, que levaram a essa reviravolta? Bom, ele não é uma pessoa tão carismática, ele é ministro de Finanças do governo Merkel, porque agora a Alemanha tem um governo chamado Grande Coalizão, que essa realmente ninguém quer mais, onde os dois grandes partidos, Democracia Cristã e Socialista, governam juntos. Isso funcionava durante um tempo, mas as pessoas entendem que agora precisa de mais rumo, porque esse é um governo que vai ficar parado, não vai de um lado nem para a direita nem para a esquerda, então fica parado. Eu acho, primeiro, os verdes que estavam lá na frente, nas pesquisas, realmente com números que eles nem sonhavam, alguns anos atrás, aí eles começaram a andar de salto alto, e ser muito expostos.
ser muito expostos, surgem escândalos. Lá também temos jornalistas que vão pesquisar. Não, e nem fake news. Eles descobriram, de fato, que a líder dos verdes, que é a Ana Helena tinha cometido plágio na universidade. E plágio, eu sou professor universitário, não dá, é falta de ética. Falta na nossa universidade, está no código de ética. Então, pronto, na Alemanha isso pegou mal. É um dos fatores. Mas também, estando tão exposto, ter que explicar sobre todas as políticas, o público começou a ver, não, peraí, eles têm ideias boas, mas, sabe, qual a política exatamente? Então, começaram a perder. E, ao mesmo tempo, a fatiga material com relação à democracia cristã. E outra coisa, a Merkel, embora ela é do Partido Democracia Cristã, ela só se envolveu na campanha mesmo na reta final, porque ela, na verdade, queria ser mesmo, como era conhecida, a mãe da Alemanha. Então, ela sempre fez uma síntese das ideias dos socialistas, dos verdes, da democracia cristã. Então, ela representa muito mais o centro mesmo, e, portanto, essa 80% de aprovação não seria transferível. Por quê? Porque o candidato à democracia cristã, ele não tem carisma mesmo, menos ainda que o Schulz, da social-democrata, e ele é claramente mais à direita que a própria Merkel. Seria um cara que quer governar com os liberais, que quer, assim, um governo que não daria tanta atenção, por exemplo, a essa questão da pauta social, do salário mínimo, da atenção para as mulheres que trabalham, solteiras que trabalham com filhos, enfim, toda aquela pauta que a gente também viu que deu vantagem para o Biden, ele surge com força e as pessoas começam a entender que, apesar do pesar, eles tiraram o SPD do armário, que estava lá mofando, que estava realmente parecendo que era, enfim, que estava indo para o lixo da história, perdendo uma eleição depois da outra, a perspectiva de perder mais 5%. E aí, enfim, não é que foi assim, números, mas mudar, ganhar 10% em 4 meses, de terceiro colocado, como você bem falou, tornou o primeiro, é uma enorme vitória que dá um gás muito grande. E eu acho também que teve uma parte do partido de Link, o de Link perdeu, o partido de esquerda radical, que pensou, bom, peraí, mas agora temos possibilidade de ir um pouquinho à esquerda, talvez melhor. E é mesmo um pouquinho à esquerda que sonhar de ir muito à esquerda. Então fizeram o voto útil, também deve ter tido isso. A participação foi muito boa, apesar que ainda tem Covid e tudo, muita gente votou pelo correio. Há de se dizer, Marilu, que a extrema-direita perdeu também, ficou muito isolado, todos os partidos, mesmo a democracia cristã, declarou publicamente que jamais fará um governo junto com a extrema-direita, porque, em tese, em teoria, poderia ter um governo de democracia cristã, liberais e extrema-direita. Eles se entendem na pauta liberal, porque lá a extrema-direita, contrária à França, também é liberal, são muito anti-imigrantes, acho que Covid são gripezinhas, enfim, as coisas que a gente conhece. E eles pegaram 10%, mas eles perderam dinamismo, ficaram muito isolados. Esse é um fato muito positivo, Marilu, porque alguns anos atrás algumas pessoas imaginavam que a extrema-direita ia avançar, etc., e não foi. E segundo, que muita gente foi votar, como eu falei, houve a diminuição do abstenteísmo. Então, também aquela ideia que a partir da década de 90, a cada eleição menos pessoas iam votar, isso também se verificou em várias últimas eleições na Europa, mais gente foi votar. Então, isso também... Ou seja, a democracia se fortaleceu, nenhum partido colocou em discussão o resultado da votação, nem antes, nem durante, nem depois. Então, assim, essas também são questões, hoje em dia, positivas. Muito bem, vou pegar aqui alguns ganchos, né, que você falou em relação aí a essa questão aí da extrema-direita, né, não ter toda essa força a mais, ainda bem, e também do papel da Alemanha na comunidade europeia, né? Enfim, você falou que representa aí praticamente 25%, né, toda essa força alemã,
na Europa. E, bom, e esse resultado, né, que a gente teve, qual é o impacto, né, pegando esses dois pontos, né, para a diplomacia brasileira? Já que semanas atrás o Bolsonaro recebeu aqui uma deputada do partido AfD, né, de extrema-direita, e você já falou, né, realmente do insucesso, né, desse partido na Alemanha, o Partido Verde, né, por outro lado, como a terceira força política do país, e eles estão aí de olho também no possível acordo comercial com o Brasil, não é? Quer dizer, agora, diante dessa política ambiental do Bolsonaro, os verdes já avisaram, né? Olha, realmente, se eles conquistarem aí o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil está em maus lençóis, não é isso, Romano? Como é que você vê, enfim, esse resultado para o Brasil, sobre esses pontos de vista? Sim, perfeito. A Alemanha é importante também para o Brasil. Já vou entrar no acordo Mercosul-União Europeia, mas também a Alemanha tem presença muito forte aqui, as empresas deles, o ABC, apesar de tudo essa desindustrialização e tudo que teve, mas continua um grande polo da indústria alemã, como a Mercedes, BASF, Volkswagen, estão lá, depois, enfim, tem muitas outras empresas médias que estão aqui. Então, o Brasil, de fato, tem uma relação forte econômica e tem presença política, as fundações partidárias estão aqui. Bom, vamos lá, Marilu, por que o acordo União Europeia-Mercosul, de repente, saiu negociado depois de 20 anos de vai e vem? Será que porque Bolsonaro tem grande capacidade de negociar? Não, claro que não. Primeiro foi o Temer, que tirou do novo. O Serra que fez isso, começou a reclamar, disse que descobri que não foi o PT, não, são os europeus que estão colocando obstáculos. Muito bem, e de repente sai. De uma parte porque o governo Bolsonaro ele concordou com tudo, fez todas as concessões, aliás, dizia abertamente que não são concessões, porque acha mesmo que tem que fazer uma abertura unilateral, tem que ceder tudo, porque isso faz bem para a economia brasileira, e que não faz, como a gente sabe, a gente está vendo. Mas, do lado da Europa, isso é o ponto, durante esses 20 anos, a Alemanha nunca estava tão interessada nesse acordo, Eles olhavam para a Europa do Leste, para o Mediterrâneo, para a questão da migração e tudo. Mas faz uns 2, 3 anos que eles mudaram, já começaram no último governo Merkel, já começou a mudar, olhar para o mundo e dizer, peraí, tem uma China crescendo, tem os Estados Unidos que estão reagindo. Um dos mercados onde a Europa tem força, os investimentos, o capital europeu no Sul, no Mercosul, ainda é número 1 no seu conjunto. Então, acumulado, mas os chineses, por exemplo, estão avançando muito. E aí que o governo alemão vai dizer, como parte de uma estratégia global, muito mais ampla, temos que reagir. O governo tem que fazer políticas industriais, a transição, não só para diante do clima, mas a quarta revolução industrial tecnológica, a digitalização, todas essas novas tecnologias, e parte disso é garantir os mercados, defender, e aí que entra com força. A Alemanha o capital alemão começa com força empurrar o Merkel assume, nós vamos agora fazer esse acordo. Essa é a verdade, que esse é um ponto central. Só que, paradoxalmente, Marilu, como você já falou, também na Alemanha tem as forças, a opinião pública e forças políticas que não são só os verdes, também a social-democracia, a SPD, tem uma forte posição crítica, não só ao governo Bolsonaro em si, a sua política ambiental, outras coisas que são consideradas antidemocráticas na Alemanha, mas também o próprio acordo em si, porque o próprio acordo em si trata direitos ambientais, direitos trabalhistas, está tudo mencionado, tudo bonitinho, mas não tem impacto nenhum, está lá só para inglês ver. Então, ou seja, o fato que o acordo foi negociado já faz quase 3 anos e está lá parado. Por que será que está parado? Então, quando Portugal estava na presidência da União Europeia, primeiro semestre desse ano, Portugal queria, um país que quer, porque aí projeta o próprio Portugal, embora tenha um governo centro-esquerda, mas não conseguiu. Porque a Alemanha falou, não, antes das eleições eu vou fazer. Não é que o acordo entrou nos debates eleitorais, foi mencionado uma vez no debate final,
inclusive pelos liberais que querem o acordo, evidentemente. Mas se a Merkel não é boba, ela sabe, se tivesse negociado, se tivesse realmente colocado, negociado já está, mas colocado em prática, ratificado, assinado, aí teria tido uma enorme oposição, não só dos verdes, mas do SPD. Seria um exemplo de uma política externa que queria mudar. Então, espera-se as eleições da Alemanha. Agora, na Alemanha é isso, tem os interesses do capital que querem o acordo, tem os liberais que vão entrar no governo, como eu falei, que querem o acordo, os verdes que querem repensar bem esse acordo, não só por causa do Bolsonaro, mas pelo seu conteúdo, e os socialistas, na verdade, também. Então, essa ideia que surge na imprensa comercial no Brasil, não, está negociando, está avançando, isso é tudo para manter a moral do acordo, porque depois das eleições na Alemanha, vai ter em abril eleições na França. E a França sempre foi contra o acordo por questões protecionistas, e além das questões que também existem na Alemanha, mas a questão na França, a força ante esse acordo. E veja bem, Marilu, como é curioso isso. Estamos discutindo o debate na Europa, mas quem discute o debate no Brasil? O Celso Amorim, que foi, durante muitos anos, que negociou o acordo desde o início no governo Itamar ainda, depois no governo Lula, nunca é chamado para uma entrevista na mídia comercial para colocar alguns pontos críticos. Aqui está se criando uma falsa ilusão que há um consenso. Mas os investidores começam a pensar, peraí, todo mundo está esperando o acordo avançar nas eleições da Alemanha e na França, mas depois da eleição da França, que em abril, tem as eleições no Brasil. Então, de uma forma ou outra, o pessoal que vai apostar nesse acordo tem que ouvir também o que o PT pensa desse acordo. É claro que o PT nunca foi contrário, pelo contrário, foi durante os governos do PT que houve negociações. Só que pensando também no direito do Brasil de se industrializar, por exemplo, porque os europeus foram muito rápidos a denunciar a política inovar alto da governo Dilma, que colocava algumas exigências de investimentos em tecnologia, as montadoras aqui para poder operar aqui, enfim, até isenções fiscais, que foi uma política acertada, infelizmente depois teve toda a crise, etc. Então, não deu para testar o resultado realmente, mas a própria Europa, que diz, não pode, isso é interferência agora, diante da concorrência com a China, diante da Covid e tudo, eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão fazendo exatamente a mesma política. O governo com políticas tecnológicas, com subsídios, com etc., ajudando essa transição, que é um setor automobilístico que está passando por uma enorme transição com a digitalização, e com a mudança da fonte de energia, toda a eletrificação das baterias, tudo isso é enorme revolução dentro dos automobilísticos, e isso a Alemanha percebe, mas a Europa percebe, a China está avançado com essa tecnologia. Então, a que chama Aliança de Baterias é uma aliança de governos com empresas. Então, olha só. Então, isso que, aliás, Marilu, isso eu tenho que sempre olhar as coisas positivas. Eu vejo assim, o fato é que o Biden e os europeus estão agora descobrindo copiando, na verdade, os chineses, ou seja, tem as empresas privadas, mas o governo está presente para pensar o futuro, com investimentos, a preocupação com a coesão social, por exemplo, uma das questões na pauta nas eleições da Alemanha foi contra a especulação imobiliária. Veja que coincidência, vocês estão acompanhando provavelmente lá na China, que também Xi Jinping está dando um basta à especulação imobiliária. Então, se tem esse evento no mundo, será mais fácil para o governo Lula, quem sabe chega, precisa de muita luta, tá, gente? Não, vamos fazer de tudo para evitar que o Lula seja candidato de fato e ganhe e consiga governar. Mas se ele consegue governar, essa pauta não é mais uma pauta fora da curva, será junto, os ventos estão nessa direção, o mundo está preocupado com o excesso de desigualdade, o mundo está preocupado com, enfim,
especulação sabe, uma pequena minoria da população que ganha igual à metade da população que está na pobreza, e tem a questão ecológica, tudo que exige mais participação do governo. Então, a época neoliberal realmente está superada, só na cabeça do Paulo Guedes e dos liberais na Alemanha. Entendi. O pessoal continua. Exato. E, Romano, bom, só para a gente terminar, eu quero citar aqui, não é a respeito da eleição da Alemanha, mas está acontecendo na Alemanha, neste momento, um julgamento muito importante que avalia a culpa, né, da empresa Tuvicid, não sei se eu estou falando certo o nome, né? Enfim, é uma corte de Munique, no sul da Alemanha, começou agora às 5 da manhã, né, o julgamento que vai definir se houve a responsabilidade da empresa de inspeções e certificação alemã, Tuvicid, no rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro de 2019, deixando aí 270 mortos. Estão participando da audiência, nesse momento, familiares da Isabela Barroso Câmara Pinto, que trabalhava como engenheira da Vale, quando a barragem aí realmente se rompeu. Ela foi soterrada, ela tinha 30 anos de idade. O prefeito de Brumadinho também, Alvimar de Melo Barcelos, também está lá presente. Enfim, falando de Alemanha, é importante também a gente citar, né, que está acontecendo nesse momento, começou às 9 da manhã de lá, 5 mais ou menos da manhã daqui. Enfim, só se você quiser comentar esse fato, né, que está acontecendo, está na Alemanha, estamos falando da eleição na Alemanha, e eu não podia deixar de citar, viu, Romano, se você quiser fazer algum comentário, só nesse finalzinho, um minutinho final. Na verdade, Marilu, estou acompanhando de perto esse fato, mas ele mostra... que, claro, que essa que estamos falando da Alemanha indo um pouquinho mais para a esquerda, de ter mais atenção com políticas sociais, ecológicas, etc., a gente não é que agora tudo vai mudar, mas essas questões a gente precisa acompanhar com atenção e mostrar que realmente os ventos estão do outro lado. E são questões que vão repercutir, nesse caso que você coloca, tem uma repercussão direta, porque depois, a partir desse processo, a gente se fortalece também aqui no Brasil, de não deixar esse caso ir no esquecimento. Perfeito. Romano, a gente agradece demais aqui toda a sua análise, foi um prazer conversar com você, forte abraço. Ok, abraço para você e a quem nos está assistindo. Abraço, Marilu. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Falamos aqui com o Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC e pesquisador do Observatório da Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.